Você está voltando para casa bem tarde da noite. Estava chovendo e agora o ar está fresco e úmido. E é aí que você o vê, um arco-íris. Mas é noite. Será que ele é real? Bem, ele é, porque é um arco-íris lunar, também conhecido como Moonbow. Os Moonbows são tão legais quanto raros. Eles ocorrem quando a luz é refratada por gotículas de água no ar, assim como acontece quando se forma um arco-íris normal. Mas a fonte de luz, nesse caso, é diferente. Tenho certeza de que você já adivinhou o que é a Lua. Ou melhor, a luz do Sol refletida na Lua. Como os Moonbows são produzidos à noite, quando há muito menos luz, são muito mais difíceis de ser vistos. Geralmente, um arco-íris lunar se parece com um anel branco pálido. Isso ocorre porque a luz é normalmente tão fraca que os receptores de cor do cone nos olhos humanos não conseguem detectar os matizes. Além disso, os especialistas afirmam que o brilho das cores depende do tamanho das gotículas de água no ar. Quanto menores elas forem, menos vivas serão as cores. Se você quiser testemunhar um arco-íris lunar, opte por uma noite em que a lua esteja em seu ponto máximo. Por exemplo, na lua cheia. A lua também precisa estar baixa no céu e não estar encoberta por nuvens. Nos Estados Unidos, você pode ver moonbows próximos a cachoeiras, incluindo as cataratas do Niágara, bem como no Parque Nacional de Yosemite e em outros lugares. Mas é possível ver fenômenos naturais fascinantes não apenas à noite, depois da chuva. Por exemplo, veja estes brinicles. Eles são pingentes de gelo ocos, também conhecidos como estalactites subaquáticas, e se formam quando a água salgada fria congela nas condições certas. E então, os brinicles podem chegar ao fundo do oceano e começar a se mover. Eles podem até congelar alguns habitantes subaquáticos que se movem lentamente como as estrelas do mar. O próximo fenômeno é ainda mais perigoso do que os brinicles. Buracos ocorrem quando a água que se tornou ácida após entrar em contato com plantas ou dióxido de carbono corrói tipos macios de rocha, como gesso ou calcário. Isso forma uma caverna subterrânea profunda, que um dia pode se abrir em qualquer lugar, até mesmo embaixo de sua casa. Um desses buracos, chamados dolinas, se abriu na cidade de Nova York. Ele puxou uma van estacionada para dentro da terra. Isso aconteceu no verão de 2022. E não foi a única dolina a aparecer naquela área. Os habitantes locais relataram cerca de 4.000 dolinas em toda a cidade. Esse tipo de problema também é muito comum na Flórida. E é muito mais sério do que pode parecer. As dolinas se abrem repentinamente, derrubando tudo e todos que estiverem por perto. As dolinas aparecem em todo o mundo, o que as torna um problema global. São totalmente imprevisíveis e se formam sem aviso. Outro motivo para sua formação pode ser a existência de vastas áreas de água subterrânea. Durante as secas, essa água seca. Isso cria grandes cavernas vazias. Após chuvas fortes, a superfície dessa caverna pode entrar em colapso, criando uma dolina em questão de minutos. Esse fenômeno é muito mais bonito e muito menos perigoso do que as dolinas. Basta olhar para essa praia. Ela está brilhando? Seus olhos não estão enganando você. É possível ver esse fenômeno em todo o mundo. Ele é causado pelo fitoplâncton na água, que emite luz quando os movimentos das ondas e das correntes o perturbam. Essa espécie específica de fitoplâncton brilha em azul, transformando o oceano em uma gigantesca lâmpada de lava. Ao mesmo tempo, se você visse isso durante o dia, provavelmente sentiria nojo, pois a espessa camada visível de plâncton perto da superfície da água não parece, nada agradável. As trombas d'água também são conhecidas como tornados marítimos. Elas ocorrem em águas oceânicas quentes. As trombas d'água parecem nuvens em forma de funil que descem dos céus tempestuosos. A maioria delas não puxa água. São colunas de ar giratórias e fracas que pairam sobre a superfície da água. Algumas trombas d'água começam como tornados em terra firme, em seguida viajam em direção a um corpo de água e se transformam em tempestades severas com granizo, ventos fortes e raios. Durante o verão, em florestas de todo o mundo, você pode ver um brilho fraco e misterioso chamado Foxfire. Pode parecer místico e um pouco assustador, mas a natureza desse brilho é muito simples. Ele é produzido por cogumelos bioluminescentes que crescem em cascas de árvores úmidas em decomposição. É possível encontrar muitos desses cogumelos nos trópicos, onde as florestas úmidas favorecem seu crescimento. Para aumentar suas chances de ver alguns desses fungos mágicos,
procure-os na floresta durante a estação mais úmida. Além disso, afaste-se o máximo possível de fontes de luz artificial. Caso contrário, você não conseguirá identificar esse brilho fraco. E se você encontrar um, nem pense nisso. Eles não são desse tipo de cogumelo. Os arco-íris de fogo são outro fenômeno que ocorre no verão. Eles aparecem quando a luz do sol interage com cristais de gelo congelados em nuvens de alta altitude. É interessante notar que, para que um arco-íris de fogo apareça, não é necessário chover. É por isso que os cientistas preferem se referir a esse belo fenômeno natural pelo seu nome oficial: arco circum-horizontal. Esse arco ocorre quando o sol está muito alto no céu e há uma variedade especial de nuvens. É por isso que é mais provável que você veja arco-íris de fogo mais perto do Equador. Em outras palavras, se você estiver em Los Angeles, poderá vê-los durante 6 meses do ano, enquanto em cidades mais ao norte, como Londres, essa janela é de apenas 2 meses. Veja este lindo rolo. Parece feito à mão, mas na verdade é um fenômeno natural chamado de rolo de neve. Os rolos de neve são formados quando há uma camada espessa de neve fresca que cobre uma camada de gelo. Quando a temperatura e a velocidade do vento estão adequadas, parte da neve se solta e começa a rolar. Enquanto rola, ela pega mais neve e acaba se transformando em um grande donut de neve. As condições que criam esses bolos devem ser muito precisas, por isso eles são muito raros. Você já subiu as escadas da Calçada dos Gigantes na Irlanda? Elas parecem ter sido criadas por pessoas, mas na verdade essa formação absolutamente impressionante é natural e tem um nome científico: basalto colunar. Essas colunas, em sua maioria hexagonais, têm origem vulcânica. Elas aparecem quando a lava esfria muito rapidamente, contraindo e criando várias rachaduras na superfície da nova rocha. Agora olhe para o céu! Rápido! Esse fenômeno é extremamente raro, portanto você teria muita sorte se pudesse testemunhá-lo. Essas nuvens são chamadas de asperatos e conseguiram não ser classificadas até 2009. Elas parecem ser agourentas e tempestuosas, mas na maioria dos casos se desfazem muito rapidamente sem produzir uma tempestade. Pisque e você não as verá. Essas nuvens se formam quando massas de ar em colisão ou ventos turbulentos açoitam a parte inferior das camadas de nuvens, criando formas incríveis. Agora vista seu casaco de inverno. Estamos indo ao norte para observar icebergs muito incomuns. O fato é que nem todas essas formações são monocromáticas. Algumas têm listras de cores diferentes, que se destacam contra os brancos e azuis do Ártico. O processo de formação dessas listras é bastante simples, veja você mesmo. A água derrete e congela em um iceberg. Sujeira e partículas de diferentes minerais ficam presas em sua superfície. Elas criam listras multicoloridas com uma variedade de cores. Quanto a essas listras azuis, elas aparecem quando a água fica presa entre 2 camadas de gelo e congela tão rapidamente que as bolhas de ar não têm tempo suficiente para se formar. E se um iceberg se rompe e cai no oceano, as algas presentes na água podem criar listras amarelas ou verdes. Se uma tempestade atrasar seu tão esperado piquenique, mantenha calma e pense na sorte que você tem por não ser o Catatumbo, a tempestade de raios mais longa do mundo. O coração da tempestade, que se repete todos os anos, está sobre o lago Maracaibo, na Venezuela. Ela se eleva muito mais alto do que uma tempestade comum. Esse fenômeno natural ocorre durante 140 a 160 noites por ano, dura 9 horas por dia e produz de 16 a 40 relâmpagos por minuto. Você provavelmente já ouviu dizer que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Bem, o Catatumbo parece não conhecer essa regra. Ou pelo menos isso não impede que as nuvens de tempestade se acumulem no mesmo lugar, ano após ano.